Vamos lá para análise macro. Bom, a semana já começa aí prometendo bastante agito nas bolsas pelo mundo, né? Não só aqui para o Brasil, porque nós teremos aí as decisões dos principais bancos centrais do mundo acontecendo essa semana. E óbvio, né? A gente sabe que tudo que acontece lá fora reflete aqui para a gente, principalmente que um dos que vai sair é o dos Estados Unidos e vai sair justamente na quarta-feira, que é a data em que o nosso Banco Central também vai decidir a política monetária. No mercado financeiro a gente chama da famosa super quarta, né? Que tem decisão lá para eles e para a gente aqui. Óbvio que o que mais vai fazer preço é se vier alguma surpresa tanto deles quanto da nossa, mas que eu já vou comentar em seguida. O cenário para a bolsa hoje, ele está mais voltado ao que aconteceu na Ásia do que propriamente ao que vai acontecer durante a semana. Hoje, nós amanhecemos aí com as bolsas pelo mundo inteiro mais positivas, porque nós tivemos divulgações lá na China da produção industrial e das vendas no varejo. Ambos os dados vieram um pouco melhores que o esperado. Inclusive, a produção industrial era previsto 5% de alta do período anterior e veio 7%. Então, veio bem expressivo, né? Que dá a entender que aquela possível recuperação chinesa tá realmente tomando força e é o que está fazendo as bolsas chinesas aí que do começo do ano para cá já subiram aí mais de 15, quase 20%. Então, tudo lá reflete para a gente aqui no Brasil, né, pela nossa grande ligação comercial com a China, e hoje a tendência é que isso reflita positivamente, que as bolsas deles fecharam no positivo na madrugada, e também o minério de ferro. O minério de ferro ele fechou levemente positivo, o que vai ajudar a nossa Vale aqui a finalmente dar uma recuperadinha, né, depois das quedas que nós tivemos na sexta-feira também. E um outro fato extremamente relevante para a Ásia essa semana é que vai ter a decisão de política monetária do Japão, e o Japão ele é o único país do planeta Terra que ainda mantém os juros negativos. Então, possivelmente esses juros negativos estão com os dias contados, então existem muitas apostas do mercado como um todo de que o Banco Central japonês já vai tirar os juros negativos, ou seja, vai aumentar os juros por lá, o que seria relativamente forte para eles, né? Isso faz uma precificação muito grande para a bolsa deles, mas na nossa relação Brasil e Japão, que não é muito grande, não reflete tão pesado assim para a nossa bolsa quanto a decisão de política monetária, por exemplo, dos Estados Unidos, que eu comentei. E para já emendar nesse assunto, essa é a principal decisão do planeta, né? E lembrando, os Estados Unidos ainda estão mantendo taxas de juros a mais de 5%. E isso, por si só, suga dinheiro do mundo inteiro. Então, ou seja, se eles mantêm os juros altos por mais tempo, isso causa uma pressão de queda para os ativos de risco pelo mundo inteiro, pelas bolsas do mundo inteiro. Por quê? Se os Estados Unidos, que é o país mais seguro do planeta Terra, está deixando juros altos, vale muito mais a pena os caras tirarem dinheiro daqui e investirem lá com eles. Porque, óbvio, a gente tem aí uma percepção de segurança maior quando tu investe nos Estados Unidos do que num país emergente como o Brasil. Então, por isso que é negativo os Estados Unidos ainda estarem mantendo juros altos por lá. E há chances de que isso ainda piore um pouco, porque antes nós tínhamos aí apostas que os Estados Unidos fariam 3 cortes de juros esse ano. E agora tem uma perspectiva que talvez eles só deem 2 cortes de juros. E é isso que a gente vai ver na quarta-feira, por isso que é tão esperado essa super quarta, que é a decisão deles lá e aqui do Brasil. Então, para a gente, vai fazer muito preço no momento que essa decisão sair na quarta. Ah, e lembrando, um dos principais ativos que mais vai refletir para a gente aqui vai ser a cotação do dólar. Hoje ela está a R$ 5 aqui no Brasil. Então, se os Estados Unidos realmente confirmarem que não vão cortar aí 3 vezes como era previsto antes, aí a gente vai ter aí mais uma continuidade de alta para o dólar aqui, que antes estava abaixo dos R$ 5, mas na sexta-feira já fechou acima dos R$ 5, já prevendo que podem ter surpresas relacionadas a isso lá. Então, por isso que a gente fica atento a eles sempre, né?
Lembrando que a gente vai ter decisão de política monetária também essa semana lá na Inglaterra, que não faz tanto preço para a gente, mas o mercado fica de olho e reflete nos ativos por lá e acaba respingando um pouco para a gente sim. Então, lá a intenção também é que eles cortem os juros na próxima reunião, não nessa. A previsão é que eles mantenham nessa, mas já deem a entender que a próxima reunião vai ser corte. E aqui para o Brasil, que como eu comentei, o Copom, né, que é a reunião do nosso Banco Central aqui, a previsão é que eles cortem 0,50% na taxa de juros novamente, só que o mercado vai ficar de olho não é no corte, e sim na projeção futura que ele vai fazer, porque a anterior ele tinha cortado 0,50 e falado que as duas próximas reuniões seriam mais dois cortes de 0,50. E talvez o Banco Central agora nessa mude esse comunicado de tirar isso do plural, porque se os Estados Unidos demorarem para cortar os juros, o Brasil aqui também não pode cortar muito juros, senão sai muito dinheiro para fora. E aí o dólar saindo, né, do Brasil e ficando mais caro aqui frente ao real, a gente tem, obviamente, mais inflação. E é isso que o Banco Central aqui estava tentando controlar desde a época da pandemia, né? E agora a gente está adiantado no mundo, só que a gente não pode se adiantar muito nos cortes, senão o preço fica ruim. Então, por isso que a gente vai ficar de olho nisso. E a nossa decisão sai na quarta, às 6:30 da tarde por ali. E o reflexo é na quinta-feira de manhã, né? Óbvio. Mas a gente vai ficar de olho como um todo. No geral, hoje a gente tem sim uma segunda-feira bem positiva aqui, possivelmente com uma abertura da nossa bolsa aqui em alta e o dólar em queda, caindo ali para baixo dos R$ 5. Só que ao longo do dia a gente vai ter que ver as novas informações. Mas se esse é o tipo de assunto que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes do nosso mercado aqui no Brasil abrir, só se inscrever no canal. Se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece o nosso trabalho. Beleza? Um abraço!